Fala-se muito que a inteligência artificial vai dominar o mercado de trabalho, mas a pergunta que poucos fazem é: se quem treina a máquina é um grupo homogêneo, não estamos apenas automatizando os nossos preconceitos para desenhar o papel do administrador como o guardião ético desse futuro? Não aceitamos respostas rasas. Hoje a nossa conversa é pautada na ciência e recebemos aqui Bárbara Medeiros. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Adriana. É um prazer participar com vocês. E antes da gente iniciar aqui esse nosso super bate-papo, essa nossa aula, já deixa aí o seu like no nosso canal, deixa o seu comentário, o que você acha desse assunto. E no final também você pode deixar a sua sugestão para um próximo tema, porque o seu comentário, a sua interação é um combustível aqui para o nosso canal. Então a gente vai começar aqui, né, a gente estava aqui falando de IA, né, olhando para os números, né, e o futuro da administração, onde a IA fará o trabalho repetitivo. Podemos afirmar que a diversidade será o principal ativo para a inovação? Sim. Quando falamos dessa tecnologização da vida, do avanço da inteligência artificial, de como isso está nos convidando à profissionalização, a investirmos tempo, né, nessa formação vinculada às ferramentas digitais, nós não podemos desvincular que são as pessoas que estão trabalhando com essa inteligência artificial. Então, a diversidade é a diversidade das pessoas. Não se faz inovação sem pessoas. A criatividade reside nas pessoas. Nós impulsionamos o pensamento criativo das pessoas. E as pessoas que vão trabalhar de modo inteligente com essa inteligência artificial. As pessoas que vão operacionalizar essas ferramentas a seu favor dentro do contexto das organizações. E aí, nesse modo, eu pergunto, como que a gente pode fechar os olhos para a diversidade? A diversidade não é uma pauta isolada, a ser tratada somente em uma disciplina específica, em um tópico, dentro de uma disciplina, ou pela área vinculada ali à gestão de pessoas nas organizações. A diversidade é a diversidade da força de trabalho. A diversidade somos nós, eu, você. Não somos iguais, somos diferentes, somos marcadas pela diferença, temos olhares diferentes e esse olhar é que vai trazer riqueza para o contexto organizacional. Esse olhar ele precisa ser valorizado, ele precisa ser convidado a essa criatividade, a essa inovação. Essa provocação à inovação vem dessa valorização das pessoas diversas. E dentro disso que você está falando, né? O administrador que não souber implementar políticas reais de inclusão hoje, corre o risco de tornar a sua empresa obsoleta? Claro, e tornar obsoleta tanto para os consumidores internos quanto externos, né? Hoje a pauta de diversidade ela precisa estar atrelada a todos os projetos organizacionais. Então, se eu estou falando de sustentabilidade, eu estou falando de diversidade. Se eu estou falando de inteligência artificial, eu estou falando de diversidade. Se eu estou falando de governança, entre outros assuntos, eu estou falando de diversidade, porque são as pessoas que movem esses projetos no contexto das organizações. E nós fazemos as leituras das organizações, das pautas que as organizações abraçam, a partir do posicionamento dessas organizações. Então não dá para se falar em um apagamento, em uma neutralidade, em uma ausência desse debate no contexto das organizações nos tempos atuais. Afinal, a diversidade somos todos nós, diversidade não é sinônimo para ação afirmativa, diversidade não é só falar de pessoas LGBTs, né? Não é só falar de raça, classe, idade, entre outros marcadores sociais da diferença, é falar da força de trabalho total e de como que a gente mobiliza essa força de trabalho total valorizando as diferenças, as competências diferentes dentro do contexto organizacional. Então, se não houver uma valorização dessa pauta atrelada a todos os projetos organizacionais, sim, essas organizações não serão convidativas, tanto para os consumidores internos
que são os trabalhadores, quanto também para os consumidores externos. Voltando àquela questão da IA, a IA, na verdade, ela não é mais futuro, ela é o presente. A gente já está aí, né, com um mercado de trabalho dominado pela inteligência artificial. Muita gente usa a inteligência artificial, as ferramentas, né, e isso é super bem-vindo. Mas assim, a gente lembra, né, Bárbara, que quem treina os algoritmos e toma as decisões e estratégias continua sendo mesmo um grupo homogêneo, como a gente falou. Então, assim, sim, a gente corre o risco de automatizar alguns preconceitos. Corremos esse risco não só nesse mundo da inteligência artificial, no nosso dia a dia enquanto profissionais de administração. Sabe por quê, Adriana? Nós somos socializados a vida inteira, né, em preconceitos que foram naturalizados e que foram nos repassando, ou seja, frases preconceituosas, imagens preconceituosas, né? E nós vamos reproduzindo isso nos espaços por onde a gente circula. E não é diferente nas organizações, né? Eu sempre digo, de um lado das organizações nós temos as pessoas, do outro lado nós temos os códigos de ética, conduta, as políticas antidiscriminação, e precisa haver uma junção disso, né? É por isso que a gente precisa desnaturalizar os discursos que são nos repassados. Nós precisamos confrontar essa produção e esse repasse desses algoritmos. Nós precisamos confrontar até mesmo essa própria homogeneização desses espaços. Hoje nós vivemos numa sociedade que busca representatividade, que busca participação social, que busca diversidade, e não é diferente nas organizações, nos espaços de decisão, né? Esse espaço ele precisa ser aberto justamente para a gente barrar todos esses vieses de preconceitos que podem, né, estar arraigados aí na nossa educação, na nossa socialização ao longo da vida. Então é tempo de aprender. Se eu nunca parei para aprender sobre a diversidade e eu entro em uma organização que ela pauta a diversidade, né, nos seus projetos e em tudo, na área tecnológica, na área comunicacional, né, não só na parte ali de gestão de pessoas, eu vou me preparar, eu vou aprender, eu vou ter essa abertura a olhar de um modo diferente. E eu digo que falar de diversidade é confrontar os preconceitos e que nós sabemos que todos nós temos. Então precisamos nos colocar nessa posição de valorização da diversidade e de aprendizagem de um modo diferente, a fim de combater esses preconceitos. E a gente vê, né, essa questão da diversidade, de inclusão, ser muito falada, mas quando a gente vai ver lá na prática, não é a mesma coisa. A gente vai numa empresa que fala muito bonito de inclusão e diversidade, mas que quando você vai lá não tem. A gente não vê isso, né? Como é que o gestor, como é que as empresas, né, podem fazer ações para abraçar mais essa diversidade e a inclusão, ações práticas mesmo, Bárbara? Eu acredito que a diversidade, ela é um exercício cotidiano, prático, essa mesma palavra que você disse, né? Então, ela não é só um código de ética, ela não é só uma política de diversidade, ela não é só uma ação pontual, por exemplo, no mês de janeiro, que é o mês da visibilidade trans, entre outros, né, que tem pautas. Ela não é só uma ação vinculada a uma data específica. Então, a diversidade é continuidade, é exercício. E assim, na posição de gestor, de líder, é não fechar os olhos para as ações que acontecem dentro do contexto organizacional e que muitas vezes na própria organização não há políticas e que o momento de criar uma política é justamente quando acontece. Então, nunca ocorreu aqui um assédio. Se ocorreu, não vamos fechar os olhos. É o momento de criar uma política antidiscriminação, zero discriminação, porque a empresa, ela preza por isso, ela tem zelo por isso, né? E ela quer repassar isso diariamente ali nas suas práticas. Então, essa continuidade das ações, né, faz com que as pessoas se sintam bem de trabalhar nesse espaço, sintam que esse espaço é um espaço seguro, né? Então, o recado que eu deixo aí para as pessoas que estão
estudando, que serão futuros e futuras administradores, administradoras, valorizem a diversidade, busquem entender sobre a diversidade, aproveitem esse conhecimento para fazer ações profícuas vinculadas a todos os projetos organizacionais, seja na área tecnológica, de pessoas, de finanças, de marketing. A diversidade, ela é ponte para todas essas áreas, né? E ela é enriquecedora de projetos. A diversidade somos nós. Exatamente. E essa diversidade, né, a gente já vê números que comprovam que essa diversidade também melhora o clima organizacional e a produtividade. Não é isso mesmo, Bárbara? Perfeito. A lucratividade também. Então, empresas mais diversas, elas possuem, né, uma capacidade de produção, de inovação muito maior. Quem aqui não gosta de trabalhar em uma empresa aberta à diversidade, que você pode ser você mesmo no espaço organizacional, né, e ter respeito dos seus colegas de trabalho, ter respeito para circular, né? E a gente está falando de uma diversidade aqui que não está só no momento de uma tomada de decisão, numa mesa de reuniões, mas de uma diversidade que está no corredor, que está no cafezinho, que está no happy hour, que está em todos os momentos, né? Esse respeito. Então, isso é primordial no contexto organizacional. Nós precisamos ter a diversidade aí como um termômetro mesmo dentro das organizações, né? Como um termômetro ali para o clima, como um termômetro ali para essa produtividade, né? Como luz, como impulsionadora de tudo isso. Afinal, a diversidade somos todos e todas nós. É isso, né, gente? Vocês ouviram aí de uma especialista, né? Bárbara, obrigada pela sua aula aqui de liderança humanizada e estratégica. Muito obrigada, Adriana. Foi um prazer. Estou à disposição de vocês. E para você que nos assistiu, muito obrigada também. Já deixa o seu like, o seu comentário. Se você gostou aqui desse assunto e quer mais outros assuntos como este, então já deixa o seu like, que o seu like, o seu comentário, eles são combustíveis aqui para o nosso trabalho. Muito obrigada!